Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, aqui é mais um vídeo do GForte 1000 e voltamos a falar da dupla Grenal, né, no Brasileirão. A gente tá falando a história do Brasileirão, né, e é isso, né. A gente falou já, o último vídeo foi do Inter, né, bicampeão em 75 e 76, né. Agora vamos pro lado azul, né, o Grêmio, né. O Grêmio tem dois títulos brasileiros, né, em 81 e 96. Portanto, eu escolhi o de 96 para contar, né? Vamos pular 20 anos depois, né? E aquele Grêmio de 96, né? Foi a consolidação, né? Daquele time forte, né? Daquele time forte do Felipão, né? Um time copeiro, né? Que perdeu o Jardel durante o ano antes do Brasileiro, mas só que ainda assim tinha um time muito forte e competitivo para chegar longe no Brasileiro, né? E vamos começar o quê? Falando do Brasileiro 96, né? Brasileiro que teve polêmica, né? Enfim. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a fórmula de disputa. A fórmula de disputa, né? Diferente de anos anteriores, que tinha fase de grupo, tinha turno, tinha não sei o que e tal. A de 96 deixaram mais simplificado, né? Nós tínhamos 24 clubes, jogando todos contra todos, turno único. Ou seja, se é 24 clubes, então 23 jogos, né? 23 rodadas. Ao final dos 23 jogos, os 8 melhores avançam para as quartas de final. E os dois últimos, né, seriam rebaixados, seriam, né? A gente vai contar isso com mais detalhes, né? Lembrando que meses depois o rebaixamento de 96 seria cancelado, enfim. Isso a gente vai contar mais pra frente do vídeo. Resumindo, era isso. Os 8 melhores avançavam, aí no mata-mata ali, quarta, semi e final, né? 2 jogos, né? O time de melhor campanha jogava sempre em casa, né? Do primeiro ao quarto, né? Do quinto ao oitavo era fora, né? Então, independentemente, né? Enfim. E o time que jogava em casa tinha vantagem de empate duplo, ou seja, jogava por dois resultados iguais para avançar. E vamos lá, o campeão, como eu já falei, o campeão de 96 foi o Grêmio, né? O Grêmio era um time forte na época. Aquele time consagrava, né? Se consagrava, como eu já falei, né? É, tudo começou lá em 94, né? Na verdade, um pouco em 93, né? Quando o Felipão começa sua trajetória no Grêmio, né? Recomeça, na verdade, né? O Luiz Felipe já tinha treinado o Grêmio em 87, só que foi uma passagem assim rápida, né? Ele até ganhou o Gauchão de 87, só que aí depois ele sai. Mas o mais marcante mesmo foi esse dos anos 90. O Luiz Felipe começa a treinar o Grêmio em 93 e tal, montar o time, né? Que viria a ser campeão de tudo, né? Enfim. Em 94, o Grêmio, né, montou um time mais forte, conseguiu ganhar a Copa do Brasil daquele ano. E aí, em 95, né, o Tricolor ganharia o bi da Libertadores, né, depois de 13, não, depois de 12 anos, né. Ele tinha ganho em 83 e aí ganhou em 95, né. O Grêmio ainda, além de ganhar esses títulos importantes, ganhava também estadual, né. Ganhou um bi em 95 e depois em 96, né. E naquele mesmo ano de 96, o Grêmio tinha ganhado a Recopa Sul-Americana, né? E o Brasileirão começou no segundo semestre. E o Jardel, né? Eu falei do Jardel um pouco. O Jardel se mandou para a Europa, né? Depois ali da Libertadores, né? O Gauchão, né? O Jardel acertou proposta na Europa e se mandou para lá. E o Felipão apostou em Paulo Nunes, né? Tipo, jogando mais perto da área ali. E a gente iria ver que deu certo, né? Claro, o companheiro do Paulo Nunes não era mais a mesma coisa que era com o Jardel, né? Embora ele estava jogando ali ao lado do Zé Alcino, mas o Paulo se destacou naquele campeonato. Terminou artilheiro com 16 gols, quer dizer, o melhor ano de Paulo Nunes no Grêmio foi em 96, né? E como eu falei já da campanha, do regulamento, perdão, primeira fase o Grêmio fez uma campanha tranquila, sabe? Sem sustos assim, né? Sempre esteve ali entre os melhores ali, brigando pela liderança ali e tal. Só que nas rodadas finais o time, né, deu umas vaciladas ali. Em 4 jogos acho que perdeu 3, se não me engano, e acabou terminando em sexto, né? Quer dizer, foi em desvantagem pro mata-mata. Apesar disso, o Grêmio fez bons jogos, né, na primeira fase. Tipo, goleou o Atlético Mineiro e o Bragantino em casa, né? O Grêmio meteu 5, o Bragantino, o Grêmio meteu 6-1, né? Outro jogo que merece destaque foi um Grenal do Beira-Rio, onde o Grêmio bate o Inter
por 2-1, com o destaque do Paulo Nunes, que faz de bicicleta, né? Como eu falei, o Paulo estava jogando muito em 96 e ainda faz esse gol de bicicleta no Grenal, quer dizer, pra ver, né? E assim, o Grêmio foi fazendo o seu dever, né? E nas quartas o Grêmio encarou o Palmeiras, né? Palmeiras que era sempre adversário, né, do Grêmio nos últimos anos, né? Era uma pedra no sapato, embora nem tanto, né? Mas era uma pedra no sapato, né? Qualquer campeonato importante ali, tirando o estadual, obviamente, tava o Palmeiras, né? Antes disso, eles já tinham se enfrentado em Copa do Brasil e em Libertadores, né? Fora que a rivalidade nessa época era muito acirrada, né? Todo jogo assim de mata-mata era sempre pegando fogo, era, né, aquela faísca, né? Polêmica de arbitragem, polêmica entre jogadores, enfim, declarações e tal, etc, etc. E, né, todo mundo imaginava que seria mais um desses, né? E digamos que né, no brasileiro não foi assim tão, né? Tipo, briga pra lá e pra cá, né? Foi um jogo, digamos, os dois jogos foram limpos, né? No primeiro jogo em Porto Alegre, né, no Olímpico, o Grêmio saiu perdendo do Palmeiras, né? De Luxemburgo, de Djalminha, de Luizão. O Palmeiras ainda tinha requisitos do time do primeiro semestre, que encantou o país, né? Fazendo mais de 100 gols no Paulista, enfim, né? Mas o Palmeiras ainda saiu na frente, só que o Grêmio, né, conseguiu buscar, venceu de virada e venceu com autoridade, né? Venceu por 3-1, né? Fez um ótimo placar para o jogo da volta. E o jogo da volta foi no Morumbi, né? O Palmeiras até atacou, tal, só que venceu por um gol apenas, né? 3-2 no agregado e o Grêmio avançou. Na semifinal, o Grêmio encarou a surpresa daquele campeonato, né? Tirando a Portuguesa que ele viria depois, né? A outra surpresa foi o Goiás, né? O Goiás estava com um time muito interessante ali, um time jovem, com jogadores jovens ali e tal, com alguns experientes já, né? E o Goiás surpreendeu todo mundo, né, naquele campeonato, né? Tanto que o Goiás, né? O Goiás na primeira fase contra o Grêmio ganhou de 3-1 do Grêmio no Olímpico, quer dizer, o Goiás era um time chato. Só que no mata-mata, né, prevaleceu o time que tem mais tradição, né? No Serra Dourada, né, lotado ali com 30 mil pessoas mais ou menos, ou mais até, não sei. O Grêmio matou o jogo praticamente, né? Venceu o Goiás por 3-1 e praticamente liquidou, né? No jogo de volta, o Grêmio parece que entra meio relaxado, tal, com um placar muito grande, né? Chega a estar perdendo por 2 vezes, né? Tipo, atrás do placar, né? Tipo, toma 1-0, empata, toma 2-1, só que aí empata de novo e fica assim, 2-2. E o Grêmio avança para a final. E um detalhe, né? Desde 94, né? Foram 7 finais. Dessa final, foram 7 finais que o Grêmio tinha chegado antes dessa. Quer dizer, era um time forte, copeiro, né? E com essa final era oitava. Quer dizer, o Grêmio, né, tava sempre ali, né? Chegando forte, ou era campeão ou era vice, né? Pra você ver que era um time, né? Que mesmo que não tinha grandes jogadores, estrelas, galácticos, era um time que estava sempre ali, batendo de frente. Né? E esse Grêmio, né, dos anos 90, ainda metade dos anos 90, fez história realmente, marcou, né? Uma geração toda. E vamos falar da final. A final foi contra a Portuguesa de Desportos, né? A Portuguesa de São Paulo, a Portuguesa do Canindé, a Grande Lusa, né? A Portuguesa que fazia uma campanha histórica até aquele momento, né? Contava com jogadores experientes, mesclado com jovens, né? Tinha ali Zé Roberto e Rodrigo, né? Na época ele era só Rodrigo, né? Que viria a ser o Rodrigo Fabre. Tinha ali o Alex Alves também, não o Alex Alves revelado pelo Vitória, esse aí é outro. E experientes ali, como o Klemer, capitão, e o Galo, né? O Alexandre Galo. Embora o Galo já ainda era meio jovem, mas só que já com uma certa experiência. O Grêmio, apesar disso, era favorito, né? Mas só que no primeiro jogo a Portuguesa mostrou, né? Porque estava ali, né? Tanto que eliminou nas fases anteriores os mineiros, né? Cruzeiro e Atlético. No primeiro jogo, no Morumbi, né? Com 40 mil pessoas mais ou menos, né? A Portuguesa com certeza com reforços da torcida de Corinthians, de São Paulo e Palmeiras, né? A Portuguesa jogou muita bola, não deu chance pro Grêmio e venceu por 2-0. Quer dizer, digamos que foi até barato, viu? A Portuguesa poderia ter feito até mais. Aqui
A Portuguesa talvez, né, ficou até com um certo receio, né, de ir muito para frente, de repente tomar um gol ali, né? E acho que talvez a Portuguesa venceu com eficiência e com um certo receio, né, digamos assim. Mas jogou bola, sabe? Não deu chance e a Portuguesa meteu dois e deixava a Lusa perto do título, né? Só que no vestiário o Felipão, né, sempre, né, para pilhar sempre, né, sempre foi assim o estilo dele. O Felipão falou, não, ainda não acabou, nada é impossível, né? Se eles fizeram dois, a gente pode fazer dois também na volta, tal, né? O jogo de volta seria diferente, etc. E enfim, né? E no jogo decisivo, né? Dia 15 de dezembro, um domingo à tarde, sol de rachar em Porto Alegre e tal. O Olímpico estava tomado de tricolores, né? Com 50 mil pessoas, né? E todo mundo, os gremistas acreditavam, né? Numa virada. Até porque o Grêmio sempre foi forte, né? Um time copeiro em mata-mata. E o Grêmio precisava vencer por 2 gols, né? Não importa, né? Se fosse 2-0, 3-1, 4-2, 5-3. Não importa, tinha que ser esse placar, né? Esse resultado de dois para ser campeão, porque tinha a melhor campanha. E o Grêmio começou com tudo, né? Começou atacando a Portuguesa e saiu na frente com o Paulo Nunes, né? E todo mundo achava que seria até fácil, né? Porque parecia que a Portuguesa ia sentir o gol e, né? Digamos que ia tremer e o Grêmio ia passar por cima, só que não foi bem assim. O jogo ficou mais equilibrado, tal, os times perderam chances, né? Só que no segundo tempo, né, o jogo tava ficando mais morno, mais, né? Tipo, o Grêmio tentando ali, mas só que meio na base do desespero, né? Sem condenação nem nada, né? 1-0 ali era ótimo pra Portuguesa, né? Até que aos 40, aos 39, acho que perto dos 40, num daqueles momentos, né, que o adversário tá procurando de qualquer jeito o gol, né? Lançamento para a área da Luz, o César, o zagueiro, afasta, né? Só que afasta. Ah, enfim, né? Aí o Ailton chega chutando e faz o segundo gol e aí o Olímpico explode, né? A festa da torcida do Grêmio foi monstra após o segundo gol do Grêmio, né? E aí depois o Grêmio só administrou o resultado que precisava e assim conquistava o Brasileirão de 96, né? 15 anos depois do primeiro título, né? Em 81. Título merecido ao Grêmio, que foi um time muito eficiente no mata-mata, soube reverter, né, a desvantagem que tinha, e, né, um time forte e competitivo, né. E um detalhe, né, o Dinho que era volante, estava jogando, de anos depois, né, ele avisou, né, que foi graças a ele que saiu o título, né, porque ele falou que assim, o jogo tava complicado e tal, aí ele esbravejou pro Filipão, né, pra tirar do jogo, colocar o Ailton, porque, né, ele era muito amigo do Ailton, e o Ailton tava sofrendo na época, ele era perseguido pela torcida e tal, não tava numa boa fase, né, e aí o Filipão depois, parece que iluminaram a cabeça do Filipão, né, pelo que ele conta, o Filipão tirou ele, colocou o Ailton, e aí depois o Ailton fez o gol do título, quer dizer, é muito curioso isso, né. Se foi algo divino ou não, né? Foi tipo, deu na mente do cara e deu certo, né? Quer dizer, foi um momento ali mágico que, tipo, vou arriscar aqui e vamos ver se dá certo. E deu certo, né? Enfim, né? O Grêmio campeão, com todos os méritos, e agora vamos para outra pauta, né? A pauta é o time base, né? O time base era Danley, Arce, Rivarola, o Adilson Batista, só que a maioria das vezes jogava o Mauro Galvão. Mauro Galvão já velho, né? Experiente ali com seus 36 anos quase. E Roger, né? O Roger Machado. Quem conhece é o Roger Machado. No meio-campo tinha o Dinho, Luiz Carlos Goiano, né? Emerson e Carlos Miguel. O Emerson é aquele Emerson mesmo que 10 anos depois jogaria a Copa de 2006, né? Jogaria em 2002, né? Pra quem não se lembra, só que aí ele se machucou antes da Copa, né? Enfim. Na frente era Paulo Nunes e Zé Alcino, quer dizer, era um time muito forte, competitivo, né? Comparando com o time de 95 do Grêmio, da Libertadores, acho que o de 95 ainda é melhor, né? Um pouquinho, assim, um pouquinho mais melhor. Mas é muito equilibrado, né? Mas eu acho que o do de 95 ganha um pouco, né? Principalmente ali no meio e no ataque, né? Porque o de 95 tinha o Arilson, né? No lugar do Emerson, e o Jardel, no lugar do Zé Alcino, enfim.
Agora vamos para a próxima pauta, agora sim, né? As surpresas do campeonato. Bom, como vocês sabem, não houve surpresa. Não houve nenhuma surpresa a não ser as duas zebras que eu falei rapidinho, né? Na campanha do Grêmio. Goiás e Portuguesa, né? Goiás e Portuguesa, né? Os dois foram as grandes sensações do campeonato, né? E ninguém imaginaria, né? Que os dois chegariam tão longe, né? Vamos começar com o Goiás, né? O Goiás tinha ganho o estadual naquele ano e chegou sonhando, né? Querendo fazer graça ali, né? Tinha um time jovem mesclado com experientes, né? Nomes ali como o Lúcio, né? O Lúcio Bala, o Dil, Alex Dias, se não me engano, acho que o Aloysio, né? Que é o Aloysio Chulapa, acho que tava nesse time, mas acho que ele ficava mais no banco, não sei. O Fernandão ainda não tava, tá? Acho que só em 98 que ele começaria a ter chance. Enfim, era um time enjoado ali o Goiás, né? 96. E na primeira fase o Goiás, claro, né? Oscilou um pouco, tal, né? Só que nas últimas rodadas o time arrancou e conseguiu se classificar. Um destaque desse jogo foi um 6-3, né? Sobre o Internacional na primeira fase, né? Um jogo muito doido, assim. E o Goiás ganhou do Inter, né? E além do 3-1 sobre o Grêmio, né? No Olímpico, que eu já falei. O Goiás ficou em sétimo, né? Ao final da primeira fase e encarou o Guarani de Campinas, né? O Guarani que... Essa foi a última grande campanha do Guarani em Campeonato Nacional, tá, gente? Só para lembrar. Só que o Guarani, né, desse ano não era mais o mesmo Guarani de 94, por exemplo. Só que tava ali, né? Tava ali surpreendendo. Né? O destaque do Guarani era um cara chamado Ailton, atacante. Esse Ailton jogaria anos depois na Alemanha. Seria ídolo no Werder Bremen, nos anos 2000, tá? Só para quem matar essa curiosidade aí. Jogo de ida no Serra, né? O Goiás bateu o Guarani por 3-1 e na volta perdeu de 1-0, mas avançou. Na semifinal, o Goiás encarou o Grêmio, né? E naquele momento, o Goiás fazia sua melhor campanha em campeonatos nacionais, né? Aquele momento, né? E o Goiás queria sonhar, né? Queria... Pô, estamos na semi, por que não chegar na final, né? O problema é que era o Grêmio, né? Do outro lado, né? Se fosse talvez o Atlético ou a Portuguesa, né? O Atlético Mineiro e Lusa que se enfrentaram na outra semi, né? Talvez o Goiás teria mais chance, né? Não dá pra saber também, mas talvez, né? O problema é que pegou o Grêmio, né? Que vira a sua fase mais áurea, né? Da década de 90. E aí não deu pro Goiás, né? O time perdeu em casa por 3-1 e aí no Sul até lutou muito, se esforçou, mas empatou e caiu na semi, né? E na classificação geral o Goiás ficou em quarto lugar, quer dizer, a melhor posição do Goiás até então, né? Só que aí, 9 anos depois, em 2005, o Goiás faria então só melhor mesmo, né? Que foi em terceiro lugar naquele Brasileirão lá, que a gente um dia vai contar, né? Mas até então, antes de 2005, essa era a melhor campanha do Goiás em campeonatos brasileiros. Outro time que foi a zebra, né? A gente já falou, a Portuguesa, né? A Portuguesa tinha um time muito jovem, talentoso e alguns experientes, né? E era um time que começou a ser montado lá em 95, né? Lá no Brasileiro de 95 e tal, a Lusa começou a moldar, né, aquele time. No Paulista de 96, a Lusa teve até bons momentos ali e tal, mas nada que ameaçasse, né, tipo assim, de brigar pelo título e tal, mas terminou na classificação em terceiro lugar, se não me engano, quer dizer, pra você ver que esse time tinha alguma coisa boa. E no Brasileirão o time mostrou sua força, mas só que assim, demorou. O time oscilou ali, né, beirando ali meio de tabela, né, entre o G8 ali, entre sexto, oitavo, 13º, 14º, ficou ali, oscilando, sabe? Aquele perde, ganha, empata e tal. E é a mesma coisa do Goiás, a Lusa só arrancou ali na reta final e na última rodada se classificou metendo 4-1 no Botafogo, né? E curioso que esse jogo foi no Couto Pereira, né? Porque a Portuguesa acho que estava punida, não sei. Aí teve que mandar no Couto Pereira, algo assim. Aí, nesse jogo, inclusive, o jogo nem acabou, né? Que o Botafogo começou a perder jogador, tá? E aí decidiu sair de campo, tá? E o jogo acabou, faltando o quê? Uns 5 minutos para acabar o jogo, mais ou menos. Nas quartas, a Portuguesa encarou o Cruzeiro, que tinha um time muito forte, né? Dida, Marcelo Ramos, né? Roberto Cavalo, não, Roberto Gaúcho, perdão. Roberto Cavalo não jogou no Cruzeiro. Enfim, um time forte, né? E era campeão da Copa do Brasil daquele ano, Cruzeiro, quer dizer,
Quem achava que o Cruzeiro ia relaxar no Brasileiro, o Cruzeiro foi longe naquele campeonato. Foi líder na primeira fase, né? E tava brigando para ser campeão, né? No jogo de ida no Morumbi, a Lusa mostrou, né? Porque tava ali para surpreender, né? E venceu o time mineiro por 3-0, né? Um placar grande, né? Para a volta. No Mineirão lotado, né? Com 70 mil pessoas mais ou menos. O Cruzeiro pressionou, 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 mas só fez um gol, né? Só um único tento, venceu só por 1-0 e a Portuguesa avançou, né? Na semifinal, outro time de Minas, no caminho da Rubro Verde, o Atlético, o Galo. E, claro, né? O Atlético era favorito e não sei o que e tal, mas a Portuguesa vinha embalada, né? Já, né? O time já tinha ganhado corpo, tava ganhando cancha, né? Primeiro jogo no Morumbi, Morumbi já mais lotadinho, né? Tipo uns 30, 40 mil pessoas mais ou menos. Esse foi mais difícil, a Portuguesa sofreu ali, foi um jogo mais truncado, equilibrado, só que a Lusa venceu, 1-0. Só que para muitos foi um placar muito pequeno, né? Porque nas quartas tinha feito 3, né, no Cruzeiro, e aí foi mais tranquila, né? Só que só fez por um gol, aí a imprensa pensou, a Portuguesa não vai aguentar o Mineirão lotado do torcedor do Atlético, a massa atleticana, né? Um gol é muito pouco, quer dizer, o Atlético vai passar, né? Só que na volta a Portuguesa mostrou muita força, muita personalidade, mostrou, né? Por que que tava ali na semifinal. O Atlético sai na frente, né? Parecia que o Atlético ia passar, né? Com tranquilidade. Só que a Portuguesa não, né? Mostrou força, empatou o jogo, virou o jogo. Né? Rodrigo Fábio tava jogando muito ali, o Galo tava tirando todas, enfim, tava todo mundo se matando ali. O Galo ainda empatou, né? Ali perto do fim, só que tentou a virada ainda, né? Mas só que não teve força e a Portuguesa, com muita raça, muita vontade, estava na final do Brasileirão, algo inédito para a história da Portuguesa, né? Um momento histórico para o time do Canindé. E todo mundo acreditava que a Lusa poderia surpreender o Grêmio, né? O Grêmio de Felipão, né? Enfim, Rodrigo Fábio jogando muito naquele campeonato, já era revelação, né, daquele campeonato, e já começava a ter interesse, né? Os times do exterior, enfim. E a Lusa tava ali nos holofotes, né? E aí a Portuguesa encarou o Grêmio e como todos sabem, né? Primeiro jogo no Morumbi a Lusa venceu por 2-0, né? Jogando muita bola, né? E tendo eficiência também, né? E na volta, né? A Portuguesa, acho que talvez o Brasil todo, né? Tirando os gremistas, obviamente. Talvez não só o Brasil todo, acho que os paulistas, né, e alguns brasileiros, né? Que tem carinho pela Portuguesa, estavam torcendo para que a Portuguesa fosse campeã, né? Só que Só que deu tudo errado, né? O Grêmio saiu na frente, né? E aí o jogo ficou meio equilibrado, né? Ficou cada um perdendo chance e tal. E no segundo tempo, eu acho que a Portuguesa poderia ter atacado mais, tentado pelo menos empatar, né? Porque o Grêmio estava meio desesperado para tentar o gol, né? Que seria do título. Só que o time parecia satisfeito com a derrota de um gol e aí foi problema, né? Fatal, né? E o castigo veio perto do fim, né? O Ailton fez aquele gol do título e o Grêmio acabou campeão. Foi muito frustrante para a Portuguesa, para os lados do Canindé, né? Um título brasileiro seria histórico, né? Para a Portuguesa, enfim. Mas, né, aquele time marcou história, né? Não chegou no título, mas ficou marcado aquele time da Portuguesa. E é isso, né? Agora vamos para as decepções, né? Estamos aqui com. É, a gente chegou aqui nas decepções e as decepções foi os times do Rio, os cariocas. Simplesmente os cariocas decepcionaram e decepcionaram feio, viu? Não chegaram nem perto de brigar por G8, algo assim, sabe? Vamos começar aqui pelo Botafogo, o atual campeão. O Botafogo ainda tinha o Túlio, né? O Maravilha, mas só que já tinha um time mais modificado em relação a 95. E o Botafogo fez uma campanha fraca, né? Sem ameaçar tal, e só ficou em 17º lugar, quer dizer, de 24 ficou em 17º, quer dizer, muito fraco a campanha, né? O Flamengo, que ainda tinha Romário e Sávio no ataque, né? Tinha alguns nomes ali interessantes, né? O Bebeto, trouxe o Bebeto de volta, trouxe o Ronaldão que fez história no São Paulo, né? No fim dos anos 80, começo dos anos 90.
O Flamengo parecia que ser um dos favoritos, né? Que ganhou um título carioca invicto, né? Tinha ganho uma Copa Ouro ali no meio do ano, um torneinho rápido ali, de amistoso ali. Parecia que o time, né, ia brigar. Só que o time deixou a desejar e também ficou no meio de tabela, 13º, né? Muito pouco, né, para aquele time, né? E, enfim, e chegamos no Vasco, né? O Vasco tava começando a montar aquele time histórico de 97, né? Mas para isso teve que passar por perrengues, né? O time chegou até ameaçado de rebaixamento, né, em alguns momentos, né? Só que o time do Vasco não chegou perto ali de, né, nossa, que perigo, né? Mas chegou a ficar ameaçado ali. E ficou em 18º lugar apenas, né? O Vasco até fazia gols, assim, fez mais de 30 gols, só que tomou 43, quer dizer, por isso que perdeu mais do que ganhou também, né? E chegamos no Fluminense. Por que no Fluminense? Porque o time fez uma campanha ridícula, né? O Fluminense era para ser um dos rebaixados junto com o Bragantino, né? Agora sim chegamos naquela pauta, né? Então era para ser um dos rebaixados, né? E vamos contextualizar aqui, né? O Flu chegou na última rodada do campeonato precisando vencer seu jogo contra o Vitória, em Espírito Santo, esse jogo, né? O Vitória resolveu mandar no Espírito Santo. Mas tinha que torcer para que Criciúma ou Bahia não ganhassem seus jogos. Quer dizer, o Flu tinha que fazer sua parte, mas os outros dois não. O Fluminense até fez a sua parte, né? Venceu o Vitória por 3-1, se eu não me engano. Só que o Bahia e o Criciúma também ganharam, né? E assim o Flu era rebaixado, né? Bom, seria rebaixado, né? E por que eu tô falando que deveria cair? Porque meses depois, né, após o Brasileirão de 96 e tal, né, o Grêmio campeão, o Flu e o Bragantino rebaixados na teoria, 97 ali em março, abril, um caso de um cara chamado Ivens Mendes explodiu nos noticiários do Brasil e do mundo, né, esse deputado, né, esse cara era um deputado e tal, ele combinava ali esquema com dirigentes do Corinthians e do Atlético, né? Que na época eram os presidentes, né? O do Corinthians era o do Alíbio e do Atlético o Petralha, né? E era pra, tipo, que eles falavam, né? Trocavam ideia, informações e falavam, ó, se fizer isso, se fizerem isso, tal, vamos mandar o juiz tal, vai ajudar vocês. Enfim, né? Essas coisas, entende? E isso estava acontecendo na Copa do Brasil de 97. Então, teve um Vasco e Atlético Paranaense na Copa do Brasil de 97, né? Que o Vasco até ficou meio estranhando, tipo, nossa, ajudaram demais o Atlético, né? Um exemplo. Então aí a CBF viu isso e tal, e tipo, vamos cancelar o rebaixamento de 96, né? E vamos deixar Fluminense e Bragantino na elite mesmo. E o brasileiro de 97, que era para ser 24, né? Se tivesse acontecido o rebaixamento normal, né, de 96, agora teve 26 times, quer dizer, 2 times a mais, né? Quer dizer, e para acabar, a entidade puniu o Furacão, né? Tirou 5 pontos do Atlético, mas com o Corinthians não aconteceu nada, quer dizer, então o Atlético começou o Brasileiro 97 com menos 5 pontos. Só que com o Corinthians nada aconteceu e é isso que aconteceu, né? Podemos dizer que o Flu virou a mesa? Podemos dizer, mas só que, né, o Fluminense não teve culpa no cartório, né? A culpa foi desses casos, né, que o Fluminense não estava envolvido, muito menos o Bragantino, enfim, né? Mas só que pra torcida, pros rivais e tal, foi aquela coisa, o tapetão, né? O Fluminense virou a mesa em 96, tá? E é isso que dura até hoje, né? E pra encerrar, né, depois dessa história longa aí, vamos encerrar com o jogão, né? O jogão daquele campeonato foi Goiás. Eu decidi colocar Goiás e Inter. Aquele 6-3 do Goiás. É claro, Brasileirão de 96 teve muitos jogos legais, interessantes e tal. Mas esse pra mim chama atenção, né? Um time que ninguém fala muito, né? Mas eu decidi colocar esse jogo então. Foi um jogo muito doido, né? O Goiás abriu ali 3, depois o Inter empatou, o Goiás chegou a estar goleando, depois o Inter descontou e aí o Goiás venceu por 6-3. O Inter que era um time até interessante, ali tinha um Figueroa, o técnico, né, o Elias Figueroa, aquele mesmo, né, do título de 75, lá, do gol inominado e tal, era o técnico do Inter em 96. Tinha o Gamarra, né, na zaga, tinha o Goicoechea no gol, né, e, enfim, era um time razoável ali, sabe, do Inter na época, né. É,
E o Inter, apesar disso, estava ali brigando, né? Para ficar entre os oito, né? E acabou não ficando, né? O Inter tinha tudo para se classificar na última rodada, inclusive. Pegava o Bragantino rebaixado, né? Entre aspas, né? O Bragantino. Era só ganhar do Bragantino que classificava, só que o Inter perdeu do Bragantino e os resultados foram adversos e o Inter foi eliminado. Enfim, e o Goiás todo mundo sabe, né? Já contei aqui. Enfim, né? É isso que a gente contou a história do Brasileirão de 96. Né? Detalhes aí, se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários, tá? É importante, né? E dê joinha, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva no canal. E é isso, tchau.